E aí, pessoas que já compraram ingresso para a micareta do Ideias Radicais de quando a China quebrar? Tudo bem com vocês? Porque é isso que vai acontecer. Ele vem anunciando que a China vai quebrar amanhã faz o quê? 7 anos, mais ou menos? É certeza que o dia que quebrar ele faz uma micareta. E aí, como ele é anarcapitalista, todo mundo vai ter que pagar, não tem micareta de graça. E aí vamos ver o que a BBC está dizendo, que a economia chinesa está em apuros. Está crescendo só 5% esse ano, tá bem em apuros mesmo. Depois de avançar de forma acelerada nos últimos 40 anos, a economia chinesa vem perdendo fôlego. As projeções apontam que o produto interno bruto chinês deve avançar em torno de 5% nesse ano. Um percentual razoável se comparado com o de diversos outros países, inclusive o Brasil, Que problemão, né? Vai crescer só 5% esse ano. cujo PIB deve crescer 2,8%, mas muito aquém da realidade chinesa das últimas décadas. Nos 20 anos entre 91 e 2010, o país registrou um crescimento médio de 10% ao ano, maior do que qualquer outra nação no mesmo período. Por que será, né? Por que será? Como é bom o socialismo. Com exceção de 2020, um ano atípico de pandemia, em que a economia chinesa avançou apenas 2,2%, o PIB chinês de 2022 deve ser o menor desde 1990. Dezenas de milhares de jovens perderam o emprego enquanto a China tenta se adaptar a uma estratégia restritiva de zero Covid e vê enfraquecer a demanda global por seus produtos. Isso tudo acontece em um momento em que tem muita coisa em jogo para o presidente Xi Jinping e seu terceiro mandato. Mas o que exatamente deu errado? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico as razões em 4 pontos e, no fim, explico como o cenário pode afetar o Brasil. Vamos direto à primeira: política de zero Covid. Diferentemente do restante do mundo, a China continua imersa em uma política rigorosa de zero Covid. O país segue submetendo os cidadãos a quarentenas severas e testes em massa. O objetivo Que coisa horrorosa, hein? é erradicar o vírus por completo. E isso Não tem é, tido não. um impacto visível na economia do país. Não, 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 não. A política de zero Covid nunca foi para erradicar o vírus por completo. A China nunca falou isso. Foi sempre controlar as ondas na menor quantidade de gente possível. Nunca foi zero Covid literal. É manter na menor quantidade de pessoas possível. Então nunca houve isso de erradicar o vírus. Em grandes cidades como Xangai, Shenzhen e Pequim, as restrições têm se mostrado uma grande barreira à atividade empresarial e ao consumo. O governo É, porque, né? Tem que cuidar do CNPJ, né? chegou a anunciar a liberação do equivalente a cerca de 200 milhões de dólares para impulsionar pequenas empresas e a área de infraestrutura e o setor imobiliário. Mas Um desses caras aí foi contra o governo liberar dinheiro para as empresas. Era um cara de Guangdong. Eu não lembro qual deles que é. Que falou que o governo, isso não é função do governo e que deveria deixar o mercado cuidar dessas empresas. Dentro do Partido Comunista tem isso. muitos acreditam que as medidas tomadas pelas autoridades chinesas não estão sendo suficientes para estimular a economia. Isso é verdade. Segundo Luiz Quigiz, economista-chefe para a Ásia da agência de classificação de risco Standard Poor's, isso se deve ao fato de que não faz muito sentido injetar dinheiro na economia em meio a uma política de zero Covid, em um cenário em que as pessoas não podem consumir, gastar dinheiro, e as empresas muitas vezes não conseguem ampliar a produção. Porque tudo na China funciona online. Então, isso de que as pessoas não podem gastar dinheiro, pô, elas podem. O maior problema da Covid zero hoje dentro da China é deslocamento, porque as pessoas não podem viajar. É muito arriscado viajar. Eu viajei em outubro, mas é sempre um risco de, se eu for para uma cidade, aquela cidade tem uma onda de Covid, talvez não possa nem voltar para casa. E as pessoas têm uma dificuldade grande de sair da China pelo processo de quarentena na volta. Mas o consumo interno continua rolando. Muita gente começou a reduzir o consumo justamente pelo que aconteceu em Xangai, quando eu estava em lockdown lá, aquela situação absurda, né? A gente ficou em lockdown por 2 meses, eu fiquei em 2 meses, teve gente que ficou por 3. Então tem muita gente guardando dinheiro, se preparando caso isso aconteça de novo. Então eu acredito que está influenciando no consumo interno, mas o consumo interno da China é basicamente online. Segundo ponto, crise imobiliária. A política de zero Covid se soma uma crise no setor imobiliário, uma indústria que foi motor importante do crescimento chinês no passado e que recentemente quase assistiu à quebra de uma das maiores incorporadoras do país. Quase, né? Porque o governo foi lá, tomou controle da Evergrande, dividiu a empresa em várias empresas menores e os projetos continuaram rolando. A empresa Evergrande. Há alguns anos, o setor imobiliário chinês já vem dando sinais de esgotamento. Alguns deles Sim. bastante claros, como as cidades fantasmas que se espalharam pelo país. Grandes empreendimentos que, devido à baixa demanda, permanecem vazios ou inacabados. E tem outra coisa, né?
Os apartamentos na China são bem caros, sim, são bem caros. O apartamento que eu moro hoje é cerca de 800 mil RMB, se pagar à vista, né? E aí o aluguel é 3 e alguma coisa. Quantos anos vai se levar pro cara ter algum lucro com o aluguel? Então a galera na China compra para especulação. Eles compram apartamento para vender daqui uns anos, porque eles sabem que vai continuar subindo, então a ideia é sempre continuar vendendo. O apartamento que eu morava em Jiashan era pior ainda, custava 2 milhões e meio, porque Jiashan é bem perto de Xangai, e o aluguel era 2 mil e alguma coisa. Nunca que o cara ia tirar aí qualquer lucro com o aluguel, né? Assim, de se pagar o apartamento e ele começar a ter algum tipo de renda, né, passiva com aquele. Nunca vai rolar. A ideia é comprar por 2 milhões hoje e vender por 3 daqui uns 3 anos, sei lá. De um lado, o processo de urbanização que levou a construção a reboque desacelerou, e de outro, as taxas de natalidade vêm caindo, reduzindo a expectativa de demanda do mercado imobiliário Também. no futuro. E isso tem impacto direto na saúde financeira das empresas do setor, que cresceram de forma agressiva com um modelo baseado no endividamento. O caso da Evergrande, por exemplo. Em meio à crise, algumas pessoas têm se recusado a pagar as prestações das hipotecas de empreendimentos ainda em construção, porque dizem não ter certeza de que vão de fato receber o imóvel. Tudo isso tem afetado duramente a economia, já que a cadeia do setor imobiliário representa até 1/3 do PIB da China. Outro fator que está piorando as coisas são as mudanças climáticas. Terceiro ponto. Ondas de seca e calor fazem parte dos ciclos climáticos do planeta, como a gente sabe, mas as mudanças climáticas vêm tornando esses e outros eventos extremos mais recorrentes. Em agosto, a China passou por uma de suas piores ondas de calor das últimas décadas, seguida por uma seca severa. Um dos locais mais afetados foi a província de Sichuan, no sudoeste, e a cidade de Chongqing, que fica no centro do país. As altas temperaturas... Chongqing, eu não sei porque tem que adicionar uma letra no final do G, que só fala Chongqing e tá tudo certo. Mais próximo de Chongqing do que Chongqing. Temperaturas fizeram a demanda por ar-condicionado disparar, pressionando o sistema elétrico em uma região que depende quase que por completo da energia que vem de hidrelétricas. Nesse verão teve temperatura de sensação térmica de quase 50 graus, onde eu moro. Em Xangai passou de 50 graus tendo sensação, em Chongqing estava fazendo 46 graus e o ano que vem não vai ser melhor, né? Esse é o problema. Os próximos verões vão continuar sendo quente nesse nível ou pior. Um dos efeitos disso foi que as fábricas, incluindo aqui as grandes empresas como Apple e Tesla, se viram obrigadas a reduzir o horário de operação ou fechar por completo. E tudo isso teve impacto direto na economia. Um outro fator que explica o baque na produtividade e no crescimento chinês é a repressão regulatória às empresas privadas mais bem-sucedidas da China. Sob a gestão Xi Jinping, a China implementou uma série de controles que têm afetado especialmente o setor de tecnologia. Coitado dos empresários, né? Muito difícil, né, ser empresário. Medidas que vão desde a área de cibersegurança à legislação antimonopólios e que impactaram diretamente algumas das companhias privadas chinesas que se transformaram em verdadeiros impérios nos últimos anos. Entre elas estão multinacionais como Tencent e Alibaba, que têm registrado crescimento menor e até queda no faturamento nos trimestres mais recentes. O cenário também tem feito essas empresas perderem investimento. A gestora de fundos SoftBank, por exemplo, reduziu sua participação na Alibaba. A Tencent, por sua vez, perdeu o equivalente a 7 bilhões de dólares. Até porque esse lance da Alibaba, eles iam para IPO e a China começou a investigar e bater pesado em cima da empresa, até porque o Jack Ma começou a falar um monte de groselha. E é óbvio, né, que eles vão tirar investimento. Mas não quer dizer que eles vão quebrar, não. O máximo que eu acho que pode acontecer é os caras dividir a Tencent em diferentes empresas, que já deveria ter feito. Dólares em investimentos só na segunda metade desse ano. Esses movimentos sinalizam que o mundo pode estar começando a se adaptar à ideia de que a China não estará tão aberta para o mercado internacional como antes, o que leva algumas pessoas a achar que Xi Jinping está colocando em risco o sucesso econômico que vinha impulsionando o país nas últimas décadas. A China vem crescendo 5, 6%, eu acho, alguma coisa assim, desde a época do Mao. Deu uma crescida maior ali quando o Deng Xiaoping assume e começa a abrir o país e tal, mas 5% ao ano não é uma parada ruim. Para os padrões deles, deveria crescer mais, porque é o que eles esperam, mas 5% ao ano não é ruim.
E para terminar, o que significa essa desaceleração para o Brasil? Bom, a China é hoje o principal parceiro comercial do Brasil, destino de cerca de 1/3 das exportações brasileiras. A pauta é dominada pelas commodities, especialmente soja, petróleo e minério de ferro, um item que seria diretamente impactado pela crise na construção e no mercado imobiliário, por exemplo. Mas para além dos possíveis impactos de mais curto prazo, a concentração da pauta de exportações brasileira em si é um risco. Se esse for um momento de inflexão e o modelo de crescimento chinês mudar, o perfil da demanda global por produtos básicos também pode se transformar com... E a China está começando a plantar soja na África, que é para depender menos do Brasil. Muito obrigado, Bolsonaro, hein? Que tratou a China como lixo esses anos todos. Eles não querem mais depender do Brasil. Consequências aí diretas para países como o Brasil. Com isso eu fico por aqui. Para ver mais vídeos da BBC... Até que o vídeo não é tão ruim, tirando a parte ali da Covid-0, porque ela pinta como se fosse uma coisa extremamente negativa e que tá matando o CNPJ, né? Nesse sentido, e na verdade tá salvando muitas vidas, né? Se a gente for pensar aqui na Europa, morreram mais de 2 milhões de pessoas por Covid, e na China morreu 6 mil. Tipo, se morreu o dobro disso, nada. Então, acho que valeu a pena, porque no fim, depois essas pessoas podem consumir, né? Morto não consome nada. Até que esse vídeo não é tão ruim. Tava esperando coisa pior da BBC.